Ela foi contratada para organizar os livros de uma fazenda que estava se desfazendo por dentro, e saiu de lá com o coração mais cheio do que jamais imaginou ser possível. Você consegue imaginar chegar num lugar carregando uma mala pequena, um orgulho imenso e a certeza absoluta de que aquilo era só trabalho? Que você ia entrar, fazer exatamente o que sabia fazer e partir sem deixar nada além de números organizados e colunas bem alinhadas? Pois foi exatamente assim que Luana Lins chegou à Fazenda Ventania em março de 1924, no interior de Goiás. Ela não sabia, naquela tarde com cheiro de terra molhada e capim recém-cortado, que o caminho de terra vermelha que levava até o portão de madeira ia mudar absolutamente tudo o que ela pensava sobre si mesma, sobre o mundo e sobre o que o coração humano é capaz de guardar quando a gente menos espera. Mas antes de contar essa história, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo, o nome da sua cidade e do seu estado. Parece simples, mas esse gesto faz uma diferença enorme para que esse canal continue trazendo histórias como essa para mais pessoas. Cada comentário é uma forma de dizer que você está aqui, que essas histórias importam. E isso me aquece o coração. Também curte esse vídeo, porque isso ajuda muito a levar essa história para mais gente que merece ouvi-la. Agora senta comigo, porque essa história merece ser contada com calma e com todo o cuidado que ela tem. Luana cresceu ouvindo o barulho de lápis em papel. Não o barulho de risadas de pátio ou de músicas de festa, o barulho de porta de armazém ou de panela borbulhando no fogão. Era um som diferente, quase musical à sua maneira. O barulho específico de um lápis bem afiado, deslizando sobre papel de boa gramatura, enquanto alguém somava, subtraía, multiplicava e encontrava onde o dinheiro tinha ido parar. Esse era o som da casa dos Lins. O escritório do pai com a porta semiaberta e Arnaldo Lins curvado sobre a mesa de carvalho escuro, de óculos redondos e paletó surrado nos cotovelos, trabalhando com a concentração silenciosa de quem trata os números como se eles tivessem vida própria e precisassem de respeito. Desde pequenininha, Luana ficava na soleira da porta daquele escritório e ficava observando. Não entrava sem ser chamada, porque entendia desde cedo que aquele era um espaço sagrado, de uma forma particular, um lugar onde as coisas precisavam ser silenciosas e precisas para poderem ser verdadeiras. Mas ficava ali, de pé, com os pés descalços no corredor de madeira que rangia num ponto específico perto da cômoda do corredor, e ia aprendendo pela observação pura o que nenhuma escola ensinava para meninas naquela época. Aprendia que um livro de contas não mente, que números são a história mais honesta que um lugar pode contar sobre si mesmo, que quando as colunas não fecham, alguma coisa está errada em algum lugar, e que a tarefa de quem sabe olhar é encontrar onde. Com 12 anos, já entendia mais de contabilidade do que muitos homens adultos que o pai atendia como clientes. Com 15, começou a ajudá-lo nas revisões, sentada do outro lado da mesma mesa de carvalho com o próprio caderno de anotações. Com 20, fazia sozinha o que antes levava os dois. Arnaldo Lins era um homem discreto e meticuloso, que nunca foi rico, mas que nunca devia nada a ninguém tampouco, e tratava a filha com uma seriedade que às vezes confundia os vizinhos de Jaraguá, que achavam estranho um pai ensinar à filha o que deveria estar ensinando a um filho. Arnaldo nunca se importou com o que os vizinhos achavam. Dizia que a cabeça de Luana era boa demais para ser desperdiçada em frivolidades e que o mundo, mais cedo ou mais tarde, ia precisar do que ela sabia fazer. Dizia isso com a convicção tranquila de um homem que acredita nas coisas simples que diz. O que ele não podia saber era que não ia estar vivo para ver isso acontecer.
Arnaldo Lins morreu numa quarta-feira de julho de 1922, com 52 anos, de uma febre que chegou de mansinho e não foi embora. Luana tinha 25 anos. Sentou ao lado da cama do pai durante 5 dias seguidos, trocando compressas de água fria e ouvindo aquela respiração que ficava mais rasa a cada hora que passava. E quando ele foi embora, foi de manhã cedo, com a luz ainda cor de laranja entrando pela janela do quarto e um pardal cantando lá fora, como se o mundo não soubesse que havia mudado. Ela ficou quieta por um longo momento, com as mãos sobre as mãos dele que já esfriavam, e então levantou devagar. Foi até o escritório, abriu os livros e começou a entender o tamanho do que havia ficado para trás. As dívidas não eram absurdas, mas eram reais e precisas como os próprios números que o pai havia ensinado a respeitar. Arnaldo era cuidadoso, mas os últimos anos tinham sido duros para quem trabalhava por conta própria no interior de Goiás. E havia empréstimos pequenos espalhados em vários lugares, um aluguel atrasado em 2 meses, contas que tinham sido adiadas com a esperança sincera de tempos melhores que simplesmente não chegaram. Luana somou tudo com a calma doída de quem prefere saber a não saber. E quando fechou o último livro naquela noite, com o lampião de querosene cheirando forte e a casa toda quieta ao redor, sabia exatamente onde estava. Sabia também que precisava trabalhar. Não daqui a pouco, não depois de um tempo de luto, não quando se sentisse pronta. Precisava agora, com a urgência concreta de quem tem obrigações que não esperam sentimentos. Durante 2 anos, fez o que podia com o que tinha. Trabalhou para um comerciante da cidade de Anápolis, revisando os livros mensais de armazém, um trabalho que pagava pouco, mas que era honesto. Ajudou um fazendeiro pequeno que não entendia por que suas contas não fechavam de jeito nenhum, descobrindo em 2 horas de análise que o filho mais novo estava pegando dinheiro do caixa e manipulando as somas de entrada. Fez pequenos trabalhos avulsos de revisão contábil para 2 cartórios e uma farmácia. Ganhou assim uma reputação silenciosa, mas sólida, entre quem precisava desse tipo de serviço. A Luana Lins sabia o que fazia. Era rápida. E os números que ela revisava não voltavam com problema. Mas nenhum desses trabalhos era suficiente. Nenhum pagava bem o bastante para que ela pudesse respirar com tranquilidade real, dormir sem calcular, acordar sem a presença constante da conta que estava chegando. Foi numa tarde morna de fevereiro de 1924, sentada na varanda da pensão, onde morava em Anápolis, com uma xícara de café que já tinha esfriado porque ela esquecera de tomá-lo, que ouviu 2 mulheres conversando no corredor interno. Conversavam sobre a fazenda Ventania. Diziam que o administrador havia saído de lá às pressas, sem aviso, sem explicação, da noite para o dia. Diziam que o dono da fazenda, um tal de Gustavo Drummond, estava há 3 semanas sem ninguém para cuidar das contas e da administração, e que estava difícil encontrar alguém. Diziam que era a maior fazenda da região de Inhumas, com gado e lavoura, e uma casa-sede que dava inveja de longe. Diziam também que Drummond era difícil, fechado, do tipo que não repetia as coisas 2 vezes e não tinha paciência para explicar o óbvio. Uma delas comentou que o salário era bom, mas o patrão não era fácil, e que nenhum homem da cidade queria o cargo por causa disso. A outra respondeu que nenhum homem da cidade teria coragem de assumir a bagunça que o administrador havia deixado para trás, qualquer que fosse o salário. Luana ficou ouvindo com a xícara fria na mão. Depois ficou pensando. E quando o sol foi embora naquela tarde e a pensão foi se enchendo do cheiro de jantar, ela havia tomado uma decisão que de fora podia parecer coragem. Por dentro tinha um gosto diferente, mais amargo, mais urgente, o gosto específico da necessidade quando ela finalmente coincide com a direção certa. No dia seguinte, de manhã cedo, antes mesmo que o café da pensão ficasse pronto, ela começou a arrumar a mala.
Não era uma decisão ingênua. Luana sabia muito bem que as mulheres que estavam conversando no corredor provavelmente achavam, como a maioria das pessoas achava naquela época, que nenhuma mulher seria contratada para um cargo daquele tipo. Sabia que essa possibilidade era real e concreta e não adiantava fingir que não era. Mas sabia também que entendia de contas e de gestão de fazenda melhor do que a maioria dos homens que poderiam aparecer para aquela vaga. E que às vezes o único jeito de provar isso é se apresentar, olhar nos olhos de quem decide e ver o que acontece. Havia feito isso outras vezes em menor escala. Havia sempre um momento em que as pessoas paravam de ver o que esperavam ver e começavam a ver o que estava realmente à frente delas. Ela tinha aprendido a ser paciente com esse momento. A viagem de Anápolis até a fazenda Ventania levou quase o dia inteiro. Uma parte de trem com o cheiro de carvão e o barulho das rodas na ferrovia. Uma parte de carroça, com um tropeiro de poucas palavras que ia na direção certa e a deixou num cruzamento de estradas com um aceno de chapéu. O último trecho a pé por uma estrada de terra vermelha que serpenteava entre pasto aberto e cerrado denso, com o sol de fim de tarde batendo de lado e fazendo as pedras no caminho projetarem sombrinhas longas. Março, no interior de Goiás, tem um cheiro específico que Luana lembrava da infância e que havia perdido vivendo em cidade. A chuva do período úmido ainda faz o capim crescer verde escuro e alto. O chão de terra vermelha fica rico e quase perfumado depois do calor da tarde. E o ar tem aquela qualidade densa e limpa ao mesmo tempo, carregada de cheiro de ipê e de mato molhado e de algo mais difícil de nomear, que é simplesmente o cheiro do cerrado existindo do jeito que sempre existiu, enorme e silencioso e cheio de coisas vivas. Chegou ao portão da Ventania, com os sapatos empoeirados de vermelho, o cabelo preso com mais firmeza do que quando havia saído pela manhã, e uma expressão que havia treinado durante anos de trabalho difícil, neutra, direta, sem pedir e sem dever. O portão era de madeira pesada e escurecida pelo tempo, com o nome da fazenda entalhado nas tábuas superiores em letras largas que o vento e a chuva haviam suavizado, mas não apagado. Do outro lado, uma alameda de árvores grandes e antigas, pequizeiros e jatobás, que deviam ter uns 50 anos pelo menos, levava até a casa-sede, que ficava elevada no terreno numa elevação suave, e de lá de cima parecia olhar para tudo ao redor, com a tranquilidade de quem está acostumado a durar. A casa era grande, de paredes brancas com caiação nova e telhado de barro vermelho, com uma varanda comprida na frente, onde havia 2 cadeiras de balanço de madeira que naquele momento estavam vazias. O curral ficava mais à direita, e Luana podia ouvir o mugido baixo do gado e o barulho distante de homens trabalhando. Vozes que chegavam misturadas ao bater de alguma ferramenta e ao latido de um cachorro que havia percebido que havia alguém no portão. Um empregado veio ao portão. Era um homem de meia-idade chamado Jovino, chapéu de palha puído na cabeça e expressão de quem trabalha muito e não tem tempo sobrando para a conversa. Olhou para Luana com aquela avaliação silenciosa que ela conhecia bem. A mala, os sapatos, o rosto, a postura, e ela esperou quieta sem tentar acelerar o processo. Disse que queria falar com o Sr. Gustavo Drummond sobre a vaga de administrador. Jovino ficou parado por um momento, depois disse que esperasse ali, e voltou 4 minutos depois, dizendo para ela entrar. A casa por dentro era maior do que parecia de fora, com o jeito espaçoso e levemente severo das casas que foram feitas para durar e não para impressionar. Havia um corredor central longo, com portas em 2 lados, chão de madeira de lei escurecida pelo tempo e pelo uso, paredes de cal que guardavam o fresco do dia, mesmo quando o sol lá fora estava alto. O empregado a levou até uma sala no fundo da casa, que servia de escritório.
Uma mesa grande no centro, coberta de papéis em pilhas não exatamente organizadas. Estantes de madeira maciça nas paredes, com livros de capa grossa, e 2 lampiões ainda apagados, esperando a chegada da noite. O cheiro do cômodo era de papel envelhecido, couro de encadernação e um rastro leve de tabaco que havia ficado no ar como memória de alguém que fumava enquanto trabalhava. Gustavo Drummond estava de costas para a porta quando ela entrou, parado na frente da janela que dava para o pasto, com os braços levemente cruzados e o olhar perdido em algum ponto distante que ela não conseguia ver da porta. Era um homem alto, de ombros largos, que tinha uma forma de quem cresceu carregando peso real, e não parou de carregar, com aquele tipo de postura que não vem de arrogância, mas de hábito e de responsabilidade acumulada. Quando se virou, Luana teve a impressão imediata de alguém que havia sido jovem e havia decidido, em algum momento específico da vida, parar de se comportar como tal, antes do tempo que a natureza normalmente pede. Tinha uns 30 e poucos anos, rosto marcado pelo sol, de um jeito que era menos envelhecimento e mais experiência. Sobrancelhas escuras e um olhar que não era hostil, mas era absolutamente direto. Do tipo que não fazia esforço para ser gentil, quando gentileza não era o que a situação pedia. Ele a olhou por 1 segundo e meio. Foi um olhar involuntário, o tipo de pausa que acontece quando a realidade não é o que a expectativa havia desenhado. Não havia nada de ofensivo naquilo, era simplesmente uma recalibração. E então disse com a voz grave e pausada de alguém que escolhe as palavras antes de usá-las, como escolhe as ferramentas antes de um trabalho, que ela provavelmente estava no lugar errado. Luana respondeu que não estava. Disse com calma que havia vindo pelo cargo de administrador, que sabia que a vaga estava aberta e que estava ali para ser avaliada como qualquer outro candidato. Gustavo ficou em silêncio por um momento que ela não tentou preencher. Depois indicou a cadeira do outro lado da mesa e disse que sentasse. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi diferente de qualquer coisa que Luana havia esperado quando havia arrumado a mala naquela manhã. Tinha se preparado para ser descartada logo de início, sem chance real. Tinha se preparado para precisar insistir muito, para ter que convencer contra a resistência de alguém que não queria ser convencido. O que não havia esperado era que Gustavo Drummond fosse fazer perguntas. Perguntas reais, técnicas, específicas, do tipo que revelam que quem pergunta entende o suficiente para saber quando a resposta é correta. Perguntou sobre métodos de controle de estoque de insumos em fazenda de gado. Perguntou como ela calcularia o retorno líquido de uma safra de milho, levando em conta o custo de insumos do ano anterior, mais a variação de preço de mercado. Perguntou o que ela faria se encontrasse uma discrepância de 16% entre o registro de entrada de mercadoria e o registro de saída para uso. Luana respondeu tudo. Respondeu com a calma específica de quem sabe o que sabe e não precisa de aprovação para confirmar esse saber. Às vezes, desenvolveu além do que ele havia perguntado. Não para impressionar, mas porque a resposta completa era mais honesta e mais útil do que a resposta curta e arrumada. Em algum momento, sem que ela pudesse dizer exatamente quando havia acontecido, percebeu que ele havia parado de testar e havia começado a escutar de verdade. Havia uma diferença sutil, mas inconfundível na qualidade da atenção de um homem que está checando versus a de um que está genuinamente ouvindo, e ela a reconheceu. Quando ela terminou de responder à última pergunta, Gustavo ficou quieto por alguns segundos, olhando para a mesa. Depois disse que tinha uma condição. Luana esperou. Ele disse que a Fazenda Ventania não tinha espaço para complicações, que o trabalho era o trabalho e precisava ser tratado como tal, sem que o pessoal da fazenda tivesse razão para comentário nenhum, sem confusão sobre o que era o quê.
Disse isso de forma direta e sem delicadeza desnecessária, como alguém que prefere o desconforto de um limite claro ao conforto de uma ambiguidade que cria problema depois. Luana entendeu exatamente o que estava sendo dito e respondeu com a mesma objetividade, que estava ali por necessidade real e não por passatempo, que tinha um trabalho para fazer e que não tinha interesse em qualquer outra coisa além de fazê-lo bem feito. Gustavo a olhou por um momento que ela não conseguiu classificar, e então disse o valor do salário, que ela teria um quarto no cômodo dos fundos da casa-sede, com as refeições incluídas, e que começaria na segunda-feira. Luana disse que começaria na manhã seguinte. Houve uma pausa breve, e ela teve a impressão, rápida e incerta, de que algo se mexeu no canto da boca dele. Não chegou a ser um sorriso, mas foi a ideia de duradoura, por menos de um segundo. Ele disse que estava bem, então. Dona Josefina apareceu na porta momentos depois, como se tivesse estado esperando do lado de fora, o que provavelmente era verdade, e levou Luana até o quarto dos fundos. Era uma mulher de 50 e poucos anos, baixinha e sólida, com cabelos grisalhos presos num coque firme e sem enfeite, e mãos que pareciam ter sido criadas especificamente para o trabalho, largas, fortes, com as juntas marcadas pelos anos de fogão e quintal. Tinha o jeito calado de quem observa mais do que fala, e Luana percebeu, desde o primeiro momento, com o instinto específico de quem também é observadora por natureza, que aquela mulher via mais do que qualquer pessoa suspeitaria a partir do silêncio dela. O quarto era simples e limpo, com o tipo de limpeza que vem de hábito real e não de preparação especial. Uma janela pequena que dava para o quintal dos fundos, onde cresciam bananeiras largas, e um pé de manga muito antigo, com o tronco tão grosso que precisaria dos 2 braços de um adulto para abraçar. Cama de madeira com colchão de palha, coberto de linho branco. Uma cômoda com 3 gavetas, um espelho pequeno preso na parede com 2 pregos, um gancho para pendurar roupa. Era mais do que Luana tinha em Anápolis, e ela colocou a mala no chão, com aquela sensação específica que não era exatamente alívio, mas era parente próximo dele, do tipo que vem quando há urgência para um momento e deixa espaço para respirar. Josefina mostrou onde era a cozinha, o banheiro nos fundos, onde ficava a lenha empilhada, e disse com uma neutralidade completamente destituída de severidade que o café era às 6 e que depois das 6 esfriava. Luana agradeceu e perguntou qual era o escritório onde ficavam os livros de contas. A cozinheira a olhou por um segundo com aqueles olhos escuros e bastante atentos. Disse que era a mesma sala onde ela havia conversado com o patrão e que os livros ficavam na estante do lado esquerdo, os 3 últimos anos eram os da frente. E então acrescentou, quase como quem completa uma informação prática sem importância, que os últimos 3 livros eram os que tinham mais problema. Luana ficou olhando para ela. Perguntou se Josefina entendia de contabilidade. A cozinheira disse que não entendia de números. Disse que quando a cara de um homem muda toda vez que abre certos livros, qualquer um que preste atenção sabe que tem problema naqueles livros. Disse isso e voltou andando em direção à cozinha sem mais cerimônia. Luana ficou parada no corredor por um momento, olhando para as costas da cozinheira se afastando, com algo muito próximo de respeito se instalando dentro dela. Na manhã seguinte, o relógio da sala marcou 6:30 e Luana estava sentada à mesa do escritório havia quase 1 hora. Havia chegado às 5:40, quando a casa ainda dormia, e o único som era o canto de um João de Barro num galho do quintal, tomado um café que havia achado no fogão já apagado de Josefina. Chegara cedo demais para o café quente, como havia sido avisada, e desde então estava mergulhada nos livros com a concentração completa que era sua condição natural quando havia trabalho real para fazer.
A janela voltada para o leste deixava entrar a luz da manhã em ângulo baixo e dourado, iluminando as páginas dos livros abertos, como se soubesse que eram importantes. Os livros de contas da Fazenda Ventania eram, tecnicamente falando, uma obra de desorganização muito específica. E era exatamente essa especificidade que era assustadora. Não era desleixo. Era organização deliberada de uma forma que tornava difícil ver o todo, que fragmentava os registros de um modo que cada pedaço isolado parecia razoável, cada número individualmente defensável. Mas o conjunto não fechava quando você tinha paciência e métodos suficientes para montar a imagem completa. Quem havia feito aquilo sabia o que estava fazendo. Sabia o suficiente sobre contabilidade para esconder dentro dela. Luana abriu o primeiro livro, depois o segundo, depois o terceiro, e foi construindo, com a paciência meticulosa que o pai havia ensinado como a ferramenta mais importante de um bom contador. Uma imagem do que havia acontecido ali dentro. Não tentou correr. Correr com números é a forma mais certa de errar na conclusão. Levou o dia inteiro. Não parou para o almoço e foi buscar um copo de água apenas no início da tarde, quando percebeu que tinha dor de cabeça de tanto concentrar. Quando Gustavo apareceu na porta do escritório por volta das 5 da tarde, ela estava ainda debruçada sobre os livros, com 3 folhas avulsas à frente cobertas da sua letra pequena e muito precisa. Ele parou na porta. Ficou observando por um momento antes de entrar. Ela percebeu pelo reflexo no vidro da janela, onde a sua silhueta apareceu e parou. Então entrou e perguntou se havia encontrado alguma coisa. Luana ergueu os olhos do papel. Disse que sim. Disse que era melhor ele sentar. Gustavo entrou, mas não sentou de imediato. Ficou em pé do outro lado da mesa, com os braços cruzados no peito, e a observou enquanto ela começava a explicar o que havia encontrado. Explicou com a clareza direta de quem não vê utilidade em amenizar o que é verdadeiro, e nem em exagerar o que é grave. O montante que faltava, como os registros haviam sido manipulados, em que períodos as discrepâncias eram maiores, e o que isso significava em termos de situação real da fazenda naquele momento. Não usou palavras suaves para suavizar os números. Disse o que era. Quando terminou, o silêncio que se seguiu tinha um peso diferente do silêncio comum. Gustavo ficou olhando para as folhas na mesa por um tempo. Depois, ergueu os olhos para ela e por um instante, só um, breve como piscar, Luana viu algo que ele provavelmente não mostrava com frequência. Não era raiva nem surpresa, mas o reconhecimento pesado e cansado de quem confirma uma suspeita que havia passado meses esperando estar errado. Perguntou quanto tempo levaria para mapear o quadro completo. Ela disse que em uma semana teria a imagem completa e um plano preliminar. Ele disse que estava bem, disse boa noite e saiu. Luana ficou mais 1 hora organizando as anotações do dia. Quando apagou o lampião e foi em direção ao quarto, o cheiro da noite de cerrado entrava pela janela aberta do corredor com uma tranquilidade que ela não havia esperado sentir tão logo. Não era felicidade ainda, era algo mais simples e mais necessário. Era o sentimento de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Era o sentimento de usar o que sabia para algo que importava de verdade. Dormiu bem pela primeira vez em meses. A primeira semana na Fazenda Ventania tinha a textura densa de um rio em período de cheia. Havia tanto para fazer que o tempo não parecia passar, parecia correr. Luana chegava ao escritório antes do sol e ficava até depois do jantar. Quando os lampiões já havia um bom tempo, estavam acesos, e o barulho da fazenda havia diminuído para o silêncio noturno de gado quieto e mato vivo. Mapeou cada entrada e saída dos últimos 4 anos, linha por linha, com a paciência de quem sabe que o diabo mora no detalhe e que o detalhe não aparece para quem tem pressa. O que Ernesto vale?
esse era o nome completo do administrador que havia saído, havia feito durante os 3 anos em que esteve ali, não havia sido feito de forma grosseira. Era precisamente isso que tornava o estrago tão extenso. Ele havia operado nas margens, nos pequenos desvios que individualmente pareciam arredondamentos ou erros naturais de registro, mas que somados ao longo do tempo representavam um valor que a ventania não podia dar ao luxo de ter perdido. Havia vendas de gado que constavam no livro de saída, mas não apareciam na conta corrente da fazenda. Havia compras de insumo anotadas com duplicidade sutil, valores ligeiramente diferentes em livros diferentes que se contradiziam para quem olhava os dois lado a lado, mas pareciam normais quando olhados separadamente. Havia pagamentos a fornecedores que, quando Luana rastreou nos contratos arquivados na segunda gaveta da estante, não correspondiam a nenhum fornecedor com contrato real. No 5º dia, ela tinha o diagnóstico completo. No 6º, tinha o esboço de um plano. Foi numa tarde de sábado que Gustavo entrou no escritório e a encontrou com 2 folhas grandes abertas sobre a mesa. Ela havia pedido papel de embrulho a Josefina de manhã cedo, explicando brevemente do que precisava, e ali havia desenhado uma espécie de mapa dos fluxos financeiros da fazenda, com cores diferentes para cada categoria de receita e despesa, e setas mostrando onde havia ocorrido os desvios. Era um documento feio e funcional, do tipo que é feito para entender e não para impressionar. Gustavo ficou na porta por um momento, olhando para o mapa, antes de olhar para ela. E havia algo na expressão dele que era difícil de classificar rapidamente. Uma mistura de atenção concentrada e de algo mais reflexivo, mais quieto, como quem vê uma coisa que não esperava ver. Sentou do outro lado da mesa e ouviu, enquanto ela apresentava. Luana falou durante quase 1 hora. Apresentou o diagnóstico completo da situação atual, depois o plano de recuperação. Quais despesas podiam ser cortadas sem prejudicar a operação, quais fontes de receita podiam ser otimizadas, qual era a ordem de prioridade dos problemas a resolver para estabilizar o caixa antes de pensar em qualquer crescimento. Gustavo fez perguntas durante a apresentação. Boas perguntas que revelavam que ele entendia a fazenda de dentro. Sabia onde cada animal estava, quanto custava cada processo, qual parte da operação era mais sensível ao corte e qual podia esperar. Discordaram 2 vezes ao longo da conversa. Uma sobre o ritmo de redução de uma certa categoria de despesa com insumo. Outra sobre a prioridade de um investimento em infraestrutura do curral que ele queria adiar e ela achava que não podia. Nos 2 casos, chegaram a uma solução intermediária que Luana reconheceu internamente como melhor do que a proposta original de qualquer um dos 2. Quando terminaram, o sol já estava baixo e o escritório estava na meia luz dourada do fim de tarde goiano, aquela luz específica que torna tudo levemente cor de cobre. Gustavo ficou em silêncio por um momento, olhando para o mapa que ela havia feito. Depois disse que o plano era bom. Disse de forma direta, sem floreio, sem o tipo de elogio exagerado que às vezes é mais condescendência do que reconhecimento. Era uma constatação. O plano era bom, como uma cerca bem feita é uma cerca bem feita. E por algum motivo que Luana não conseguiu explicar para si mesma naquele momento, esse reconhecimento direto pesou de uma forma que qualquer elogio exagerado não pesaria. Era o tipo de reconhecimento que um profissional tem por outro. Ela disse que começaria a executar na segunda-feira. Ele disse que estava bem. Ficou mais um momento olhando para as folhas e então pegou a caneta que estava na mesa, a caneta dela, que havia deixado pousada no canto do mapa, e fez uma anotação rápida no canto inferior direito do papel. Quando empurrou de volta na direção dela, Luana viu que era um número de referência de um fornecedor que ela havia listado como desconhecido, escrito com a caligrafia larga e firme de quem não se preocupa com elegância gráfica. Ela olhou para o número.
Depois olhou para ele. Disse obrigada. Gustavo assentiu, se levantou e disse boa noite. No corredor, Luana ouviu os passos dele na madeira do assoalho, regulares e firmes, e depois o silêncio da casa, voltando ao seu ritmo normal. Ficou olhando para o número no canto do mapa por mais um momento, com aquela caneta na mão, e havia ali uma sensação indefinida que ela não tentou nomear. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina que, à força de ser repetida com consistência, foi ganhando uma qualidade diferente da meramente profissional. Havia trabalho e estrutura e uma quantidade enorme de coisa para fazer. Isso era real e dominante e não mudava. Mas havia também, no espaço ao redor do trabalho, nos intervalos entre uma coisa e outra, uma textura de convivência que foi crescendo com a silenciosa determinação de planta depois da chuva. Luana e Gustavo tinham ritmos diferentes, que pela necessidade prática da fazenda, haviam se tornando complementares. Ela chegava cedo e trabalhava melhor pela manhã, quando o ar era fresco e a cabeça estava descansada. Ele passava a manhã com os peões no campo, verificando gado, acompanhando serviços, fazendo o tipo de trabalho físico e de decisão imediata que uma fazenda grande exige da presença do dono. E chegava ao escritório depois do almoço, quando ela já havia avançado o suficiente para ter material concreto para discutir. Não havia muito espaço para a conversa que não fosse sobre a fazenda, e por acordo tácito, nenhum dos dois tentava criar esse espaço. Mas a fazenda, por ser o que era, um organismo vivo com história própria, com dezenas de detalhes que importavam e que mudavam todos os dias, sempre encontrava uma forma de expandir a conversa além dos números puros. Foi numa tarde de abril que aconteceu o episódio do fornecedor de ração. Gustavo chegou ao escritório naquele dia com uma expressão diferente da habitual. Não era preocupação exatamente. Era algo mais pesado, com menos movimento. O rosto de alguém que está carregando uma irritação que ainda não decidiu como resolver. Sentou e ficou olhando para os papéis à sua frente, sem realmente vê-los por alguns segundos. Luana, que estava trabalhando no seu lado da mesa, notou, mas não disse nada. Esperou. Depois de um momento, ele disse que um dos principais fornecedores de ração havia mandado nota, informando aumento de 20%, sem prazo de aviso e sem justificativa formal. Disse que esse fornecedor era o principal, e que trocar no prazo que seria necessário para evitar o impacto no ciclo de alimentação do rebanho ia ser complicado. Luana ficou quieta por um instante. Depois perguntou se ele tinha o contrato original com esse fornecedor. Ele disse que tinha. Ela pediu para ver. Gustavo abriu a gaveta da direita da mesa. Ela havia percebido que tinha memória de onde exatamente cada coisa ficava, mesmo quando as pilhas pareciam sem sistema. E tirou um contrato de 3 páginas dobrado ao meio. Empurrou pela mesa. Luana o pegou e leu com a atenção total que aplicava a tudo que lia relacionado à fazenda. 1 minuto e 40 segundos depois, levantou os olhos com um traço de algo que era muito próximo de satisfação. Havia uma cláusula de reajuste no contrato, mas não a cláusula que o fornecedor estava invocando para justificar o aumento. Uma diferente, mais antiga e mais específica, que limitava qualquer reajuste unilateral a 5% ao ano máximo, com notificação prévia de 30 dias. O fornecedor estava agindo como se essa cláusula simplesmente não existisse, ou apostando que o cliente não ia encontrá-la num contrato de 3 páginas, com letra pequena. Luana colocou o contrato aberto na mesa, virado na página certa, e indicou o parágrafo com a ponta do lápis. Gustavo se inclinou para frente para ver. Leu por um momento. E então fez algo que ela não havia visto até ali. Soltou um som curto, breve, que era meio caminho entre um suspiro e um riso contido,
e sacudiu a cabeça levemente com aquela expressão específica de quem está irritado com a desonestidade alheia, mas satisfeito por ela ter sido descoberta. Perguntou se ela havia encontrado isso lendo agora, na hora. Ela disse que sim. Gustavo ficou olhando para ela por um momento com aquela atenção direta que era a marca dele. Depois disse que ia cuidar disso ainda hoje e se levantou. Mas antes de sair, com a mão já na maçaneta, virou-se levemente e disse com aquela voz pausada que tratava as coisas importantes como se fossem corriqueiras, que ela tinha o mesmo jeito do pai com contratos. Luana ficou parada. Perguntou como ele sabia do pai dela. Gustavo se virou então, e havia no rosto dele, naquele instante, uma consciência leve de ter revelado mais do que havia planejado. Disse que havia pedido informações antes de contratá-la, que Arnaldo Lins tinha uma reputação pequena, mas sólida na região, e que havia alguém que conhecia o trabalho dele, e havia dito que a filha havia herdado o talento. O escritório ficou quieto por um momento. Luana sentiu aquilo pousar de um jeito que não havia esperado. Não era nada extraordinário. Era só informação. Era só o fato de que ele havia se dado ao trabalho de perguntar sobre o pai antes de decidir contratá-la. Mas a forma como havia sido dito, com aquela brevidade que era o jeito dele de tratar as coisas que importavam de verdade, tocou em algo que ela não tentou analisar. Disse apenas que o pai seria feliz em saber. Gustavo assentiu uma vez e saiu. Luana ficou olhando para a porta por um momento, depois que os passos sumiam no corredor. Fora do escritório, a vida da fazenda acontecia em paralelo ao trabalho dos números, com toda a riqueza específica que esse tipo de lugar tem. Havia os peões que chegavam antes do sol, os mugidos que marcavam o horário do curral com a pontualidade de um relógio biológico, o cheiro de feijão que subia da cozinha de Josefina às 10 da manhã como um aviso olfativo infalível. Havia a chuva de tarde, que caía quase todos os dias em março e abril, grossa e generosa, que inundava o cheiro de terra molhada pelo janelão do escritório e se misturava com o papel e a tinta de uma forma que Luana achou, para sua própria surpresa, que gostava muito. Havia os ipês floridos nos limites do pasto, amarelos e roxos, que naquele período punham cor no cerrado com a generosidade específica de quem sabe que a florada vai durar pouco e, por isso, vai fundo. Luana, que havia passado os últimos 2 anos numa pensão de Anápolis com janela para o muro do vizinho, às vezes pausava um momento no meio do trabalho para olhar pela janela do escritório e se surpreendia com a quantidade de espaço que havia naquele lugar. Não era só espaço físico que era enorme, era uma qualidade diferente no ar, mais aberto, mais real, que fazia a cabeça funcionar de uma forma que ela havia esquecido que era possível. Foi numa dessas tardes de chuva forte que a segunda cadeira da varanda entrou na história da forma mais natural e, ao mesmo tempo, mais inesperada que poderia ter entrado. Luana havia terminado um relatório mais cedo do que o previsto naquela tarde, e ao passar pelo corredor principal em direção ao quarto para pegar um outro documento, ouviu a chuva batendo forte e contínua no telhado, e sentiu aquela vontade específica de ficar olhando para a água cair, que qualquer um que cresceu no interior do Brasil conhece de memória. Parou na porta da varanda, e Gustavo já estava lá, sentado na cadeira da direita, com um copo de café entre as mãos e o olhar perdido na chuva que caía em cortina densa e branca sobre o terreiro à frente da casa, apagando o limite entre o pasto e o céu num cinza uniforme e bonito. Ela deveria ter dito boa tarde e seguido em frente. Qualquer pessoa razoável teria feito isso. Era o correto, era o simples, era o que o acordo que haviam feito no primeiro dia sugeria. Mas a chuva era bonita de um jeito específico naquela tarde, com um trovão distante soando de vez em quando como fundo de algo maior, e a segunda cadeira estava ali,
completamente vazia, e havia naquilo tudo uma qualidade de quietude que convidava sem dizer uma palavra. Ela disse boa tarde. Gustavo disse boa tarde. Luana se sentou na cadeira da esquerda. Ficaram em silêncio durante um longo momento, os dois olhando para a chuva. Não era o silêncio desconfortável de duas pessoas que não sabem o que dizer. Era o outro tipo, o que existe entre pessoas que não precisam preencher o ar para confirmar que estão presentes uma para a outra. Luana não havia experimentado esse tipo de silêncio em muito tempo. Talvez nunca, dessa forma específica. Josefina apareceu na porta um pouco depois, seca e sólida com o avental dobrado, e ofereceu café. Luana disse que sim. Quando a cozinheira voltou com as 2 xícaras no pires, Luana notou algo muito discreto no rosto dela, enquanto pousava as xícaras no apoio das cadeiras. Não chegava a ser um sorriso, era a ideia de guardado com todo o cuidado de quem sabe que certas coisas são frágeis demais para serem tocadas antes da hora. Ficaram na varanda até a chuva parar, que foram uns 40 e tantos minutos. Conversaram um pouco e sobre coisas práticas. Um problema no telhado do celeiro que precisaria de atenção antes das próximas chuvas, a previsão de precipitação para o mês seguinte, segundo o velho Jovino que entendia de tempo, uma cerca cedendo no limite norte do pasto. Coisas da fazenda, coisas úteis. Mas havia uma qualidade diferente naquela conversa, uma leveza que as conversas do escritório, diretas, focadas, utilitárias, não tinham. Era mais solta, era mais humana. Era do tipo que não tem pressa de acabar. Quando a chuva parou e o sol voltou pelo horizonte em ângulo baixo, dourado e suave como sempre, era o sol de fim de tarde no cerrado. Gustavo se levantou, disse boa noite e entrou. Luana ficou mais um momento na cadeira, sozinha, com a xícara vazia nas mãos e o cheiro de terra molhada subindo do terreiro. Não tentou pensar no que havia sido aquilo, apenas o deixou existir. Nos dias seguintes, o trabalho continuou com toda sua urgência concreta. Luana estava implementando o plano de recuperação financeira e cada semana havia um novo obstáculo, uma nova renegociação, um novo detalhe que precisava de atenção imediata. O fornecedor de ração havia recuado quando confrontado com a cláusula contratual, mas não sem tentar antes um argumento que não tinha nenhuma sustentação quando colocado por escrito. Luana o rebateu por escrito, com a precisão e a economia de palavras que era sua marca nesses momentos. Gustavo leu a resposta antes de ser enviada. Fez apenas uma pequena correção num parágrafo que havia ficado tecnicamente correto, mas ligeiramente áspero demais no tom, e disse que estava bem. A carta foi. Havia uma ordem específica na forma como trabalhavam juntos que foi se estabelecendo sem precisar ser discutida. Gustavo tomava as decisões finais. Era seu nome nos papéis, sua fazenda, sua responsabilidade, mas havia chegado a um ponto em que consultava Luana antes de cada decisão que envolvia os números e genuinamente ouvia o que ela dizia antes de decidir. Não porque fosse cortesia, mas porque ela havia provado, semana após semana, que o que dizia valia ser ouvido. Quando ela estava certa, ele reconhecia. Quando discordava, dizia exatamente por quê. E quando chegavam a uma conclusão juntos, era exatamente isso, uma conclusão que tinha as mãos dos dois. Esse respeito específico, concreto, demonstrado em atos, e não em declarações, foi fazendo algo por dentro de Luana que ela percebia apenas de forma lateral, como quem vê algo pelo canto do olho sem virar a cabeça. Você está gostando dessa história? Se está, me faz um favor que não tem preço. Curte esse vídeo agora. Isso ajuda muito a levar essa história para mais gente que merece ouvir uma boa história de amor. Continua comigo. Foi no final de maio que as coisas de fora começaram a bater na porta de dentro.
O tio Arsênio chegou numa sexta-feira à tarde sem aviso prévio, que era o seu jeito de sempre chegar, como se o mundo ao redor devesse se ajustar à sua agenda e não o contrário. Era irmão do pai de Gustavo, um homem de 60 e poucos anos, com bigode branco muito bem cuidado e o jeito próspero e absolutamente confiante de quem nunca precisou duvidar de si mesmo, porque as circunstâncias da vida nunca o haviam obrigado a tanto. Vinha de Goiânia num cavalo bom e com uma mala que indicava estadia de mais de um dia. Gustavo o recebeu na varanda com o afeto contido e genuíno que tinha para as pessoas de quem realmente gostava. Era assim que ele demonstrava carinho, não com muita palavra, nem com gesto dramático, mas com uma atenção real que era melhor do que qualquer palavra. Abraçaram-se brevemente e Arsênio entrou na casa com aquele passo de quem se sente em casa em qualquer lugar que frequenta regularmente. Luana o conheceu no jantar daquela noite. Gustavo a apresentou brevemente, com aquela concisão que era a forma dele tratar as coisas que não precisavam de elaboração. Disse apenas que ela era a nova administradora da fazenda. Arsênio a olhou com os olhos espertos e rápidos de quem calcula rapidamente o que está vendo. Estendeu a mão com um sorriso que era socialmente impecável e guardava um ponto de interrogação que ele não verbalizou naquele momento. Verbalizou no dia seguinte, em conversa com o sobrinho. Luana não estava presente. Soube depois por fragmentos que Josefina não era capaz de guardar inteiramente. Não por fofoca, mas pela preocupação genuína que a cozinheira tinha com o que via acontecer. Arsênio havia dito que achava a situação incomum. Havia dito que ter uma mulher jovem e solteira, morando e trabalhando na casa-sede, ia dar o que falar na região, que havia uma ordem nas coisas, e que Gustavo estava em idade mais do que certa para reconsiderar a família Peixoto, que a filha mais velha, Rosinha, era uma boa moça de família conhecida, que seria um casamento sensato, do tipo que faz sentido para todos. O que Gustavo havia respondido, Luana nunca soube ao certo, mas soube que a conversa havia existido e soube pela forma como ele chegou ao escritório naquela tarde com uma tensão nos ombros que não estava ali antes. Trabalhou em silêncio ao lado dela por um longo tempo, sem mencionar o tio nem a visita. Luana não perguntou. Não era da conta dela perguntar. Mas havia algo naquele silêncio que ela sentiu como uma mudança de temperatura no ar, discreta, mas real para quem estava acostumada àquele ar específico. O que ela sabia era o seguinte: havia chegado àquela fazenda com um acordo claro, trabalho e nada mais, e tinha cumprido esse acordo em todos os atos e todas as ações, sem exceção. Mas havia também algo que havia crescido naquele escritório e naquela varanda e naquelas tardes longas de trabalho compartilhado no espaço entre as coisas que não cabia mais inteiramente na categoria do que havia sido acordado. Ela não havia nomeado isso porque nomear era perigoso da forma específica em que as coisas tornam-se mais complicadas quando ganham nome. Então não nomeou. Mas sabia que estava lá. Havia dias em que esse saber era mais presente do que outros. Havia o dia em que estavam revisando juntos um contrato de fornecimento e ele apontou um detalhe no texto com a caneta e o punho dele ficou sobre a mesa perto do papel que ela estava segurando. E havia uma proximidade ali tão simples e tão carregada ao mesmo tempo que ela precisou se concentrar conscientemente para continuar ouvindo o que ele estava dizendo sobre o contrato. Havia as tardes em que ele chegava do campo com o chapéu cheio de poeira e o rosto marcado pelo sol, e simplesmente ia direto para a cadeira do escritório e começava a trabalhar sem cerimônia. E havia algo na naturalidade disso. Na forma como os dois ocupavam aquele espaço, como se sempre o houvessem ocupado juntos, que Luana achava às vezes difícil de encarar diretamente, sem que algo dentro dela ficasse diferente por um tempo depois. Havia também, às vezes, em que ele discordava dela.
Não as discordâncias de trabalho, que eram frequentes e saudáveis, e ela de fato gostava delas, porque tornavam as soluções melhores. Havia um outro tipo de discordância que era mais raro, mais pessoal, quando ele discordava da forma como ela via alguma coisa sobre a fazenda como lugar e não como negócio. E nesses momentos havia uma seriedade na forma como debatiam que era diferente de qualquer outra conversa. Como se os dois soubessem que estavam falando sobre algo que importava mais do que aparentava. Ela não havia nomeado nada disso, mas sabia. Arsênio ficou uma semana inteira. Durante essa semana, as tardes na varanda não aconteceram. O trabalho era o trabalho e nada mais, com toda a formalidade que o acordo original havia pedido e que a semana com o tio presente de alguma forma restaurava. Luana notou a diferença no silêncio das tardes, mas não comentou nada. Na noite antes de Arsênio partir, ela estava no escritório trabalhando tarde, quando ouviu vozes no corredor. Eram vozes baixas, conversa de noite. Não quis ouvir, mas o seu nome apareceu, distinto o suficiente para alcançá-la onde estava. E ela ficou imóvel por um instante, com a caneta suspensa sobre o papel. Arsênio estava dizendo que ela era claramente uma moça de bom caráter e de capacidade real que entendia disso. Mas que havia uma ordem nas coisas que existia por boas razões e que Gustavo precisava pensar não só na fazenda, mas em si mesmo, no que precisava para a vida à frente, no que era esperado de um homem de sua posição e de sua família. Gustavo respondeu algo curto com aquela voz baixa. As palavras não chegaram claras até ela. Arsênio disse que só queria o bem do sobrinho, que sempre havia querido. Gustavo disse que sabia disso. E depois houve passos, portas, e o silêncio da casa noturna voltando. Luana ficou parada com a caneta na mão, olhando para os números na página sem vê-los por um longo momento. Havia algo perturbador em ouvir a própria situação sendo tratada como um problema a ser gerenciado por outras pessoas, como se a presença dela ali fosse uma complicação que precisava de resolução. Não era raiva exatamente. Era algo mais fundo, o cansaço específico de quem passou a vida inteira precisando provar um valor que deveria ser simplesmente reconhecido e que, às vezes, nos momentos mais inesperados, sente o peso acumulado de todos os anos que levou fazendo isso. Respirou fundo, endireitou as costas, voltou aos números. Isso ela sabia fazer, e sabia fazer bem, e ninguém podia tirar isso dela. Arsênio partiu cedo na manhã seguinte, com seu cavalo bom, e aquele jeito de quem disse o que tinha a dizer, e deixou para o tempo resolver o resto. Despediu-se de Luana com uma cordialidade impecável e um olhar que dizia mais do que as palavras, como sempre havia dito. Quando o barulho dos cascos sumiu pelo caminho, Gustavo ficou parado na varanda por um momento quieto. Luana apareceu na porta com um documento que precisava de assinatura. Havia uma renegociação pendente que não podia esperar, e perguntou se era um bom momento. Ele se virou para ela, e havia na expressão dele algo que ela não soube nomear de imediato. O olhar de alguém que está no meio de uma decisão que ainda não decidiu completamente. Disse que era assim, e foram para o escritório. Naquele mesmo mês de junho, Luana descobriu, ao rastrear uma oferta de compra de parte do rebanho que havia chegado por carta, que o fazendeiro do outro lado era Serafim Guarda, o mesmo que havia contratado Ernesto Vale depois que ele havia saído da ventania tão abruptamente. A oferta em si parecia razoável na superfície, com preços que à primeira leitura pareciam justos. Mas havia algo na estrutura dela que incomodou Luana de um modo que ela passou 2 dias tentando articular com precisão antes de conseguir. Quando conseguiu, apresentou a Gustavo da seguinte forma:
A oferta comprava exatamente o lote de gado que era o mais rentável da fazenda, ao preço que parecia justo, mas estava abaixo do valor de mercado da categoria específica daquele animal naquele momento. Se Gustavo vendesse, resolveria uma pressão de caixa de curto prazo que era real, mas enfraqueceria precisamente a parte da operação que era o motor da recuperação que ela havia planejado. Era como vender o coração para pagar a conta do médico. Gustavo ouviu com atenção total. Ficou quieto por um momento. Depois disse o nome: Ernesto. Luana disse que era o que acreditava. Havia uma contenção fria na expressão dele, que ela havia aprendido nas semanas de convivência a reconhecer como mais significativa do que raiva explícita. Disse que não ia vender. Ela disse que havia uma alternativa para o problema de caixa de curto prazo. Era mais trabalhosa, exigiria uma renegociação cuidadosa com 2 fornecedores diferentes, mas era viável e não sacrificava o rebanho principal. Gustavo disse que queria ouvir. Ficaram no escritório até o sol sumir naquela noite, trabalhando. Josefina trouxe jantar sem ser pedida. Simplesmente apareceu na porta com 2 pratos e os pôs na mesa com a naturalidade de quem entende quando as pessoas precisam comer sem perceber que precisam. E então desapareceu novamente. Luana e Gustavo comeram sem parar de trabalhar, como 2 pessoas que esqueceram que estavam comendo porque estavam ocupadas com algo que importava mais naquele momento. Quando saíram do escritório, era quase meia-noite. O corredor estava escuro, exceto pelo lampião que Luana carregava. Gustavo disse que a renegociação que ela havia proposto era boa, que começariam pelas cartas na manhã seguinte. E então disse, com aquela brevidade que ela havia aprendido a ouvir além das palavras, que a fazenda tinha sorte de tê-la. Luana não respondeu de imediato. Havia algo naquilo que pousou de um jeito diferente das outras vezes em que ele havia reconhecido o trabalho dela, talvez pela hora, pelo silêncio total da casa adormecida ao redor, pela luz fraca do lampião que tornava tudo um pouco mais íntimo do que o dia costumava ser. Disse, depois de um momento que foi levemente mais longo do que o comum, que a sensação era mútua. Gustavo a olhou por um segundo mais do que precisava no lampião fraco do corredor. Depois disse boa noite e foi para o quarto. Luana ficou parada no corredor escuro por um momento com o lampião na mão, sentindo o coração bater de um jeito que era impossível atribuir apenas ao cansaço de uma noite longa de trabalho. Júlio chegou ao cerrado com aquele frio seco e limpo que chega de madrugada e vai embora perto do meio-dia, deixando o ar cristalino e o sol branco, e o cheiro específico de cerrado em seca, que é completamente diferente do cheiro de cerrado em chuva. Mais mineral, mais direto, como se o mundo houvesse tirado uma camada de coisa suave e ficado mais honesto. O trabalho da fazenda seguia. Os números melhoravam com a consistência de uma coisa que está sendo bem cuidada. E havia algo mais que estava acontecendo, no espaço entre as coisas práticas, que também tinha a qualidade de estar sendo bem cuidado sem que alguém houvesse decidido cuidar. A xícara de café foi a primeira coisa que ela notou, de forma concreta. Numa manhã de meados de julho, chegou ao escritório na hora de sempre, antes do sol, com a casa ainda no silêncio azul da madrugada. A mesa estava como havia sido deixada na véspera, com os papéis nos mesmos lugares e os livros com as marcações de página que ela havia feito. Mas no canto direito da mesa, o canto onde ficava a pilha de documentos pendentes que ela processava pela manhã, havia uma xícara de café. Ainda quente quando ela tocou com os dedos. Quente de uma forma que significava que havia sido colocada ali havia menos de 10 minutos. Não havia ninguém no escritório. Ela foi até a cozinha. Josefina estava acendendo o fogo do fogão de lenha com o jeito metódico de quem faz isso todos os dias há anos. Luana perguntou se ela havia trazido café ao escritório.
A cozinheira respondeu que não havia, com aquela expressão que era completamente neutra na superfície, mas tinha uma camada por baixo que qualquer pessoa atenta conseguia perceber. Não havia outra explicação além da óbvia. Luana voltou ao escritório, sentou na cadeira e tomou o café devagar. Estava bom, feito do jeito que ela gostava, que era um jeito específico que ela havia mencionado apenas uma vez. De passagem, numa conversa sobre outra coisa completamente diferente. Não disse nada sobre aquilo. Gustavo não disse nada sobre aquilo. Mas na manhã seguinte havia outra xícara. E na seguinte. E então era toda manhã. Sempre quente, sempre no mesmo canto, sempre antes que ele aparecesse para o trabalho do dia. Como se aquilo fosse simplesmente parte da rotina. Uma coisa que sempre havia sido feita e não precisava de comentário. Havia também os livros. Luana havia mencionado uma vez, só uma, de passagem, durante uma conversa sobre a reorganização dos arquivos da estante, que o pai dela tinha uma edição muito antiga de um livro de contabilidade do final do século anterior que ela havia adorado desde menina. Não pelo conteúdo técnico que já conhecia bem, mas pela forma como o autor escrevia, com uma clareza que tornava o que era seco e árido em algo quase literário, quase vivo. Havia mencionado isso como quem menciona uma memória afetiva, sem nenhuma expectativa de que servisse para coisa alguma. 3 semanas depois, encontrou esse livro na estante do escritório. Não estava lá antes. Ela conhecia cada livro daquela estante com a familiaridade de quem convive com eles todos os dias. Não havia bilhete, não havia nada escrito em lugar nenhum. O livro simplesmente havia aparecido numa posição levemente diferente dos outros, como quem foi colocado depois. Ela o tirou devagar, abriu na primeira página. Cheirava a livro antigo e a algo mais, a papel que havia viajado, a mãos que o haviam folheado antes dela. Ficou em pé na frente da estante por um bom momento, sem conseguir decidir com certeza o que sentia. Havia alegria, tinha certeza de que havia alegria, mas havia também algo mais próximo de um susto, porque alegria tão específica e tão inesperada, às vezes parece um perigo disfarçado quando a gente não está acostumada com ela. Naquela tarde, quando Gustavo chegou ao escritório, ela disse que havia encontrado o livro. Disse simplesmente isso, sem mais detalhe, e o olhou. Ele disse que havia passado por Goiânia no fim de semana anterior, que havia uma livraria de livros usados num beco perto do mercado que ele conhecia. Disse isso com a voz completamente calma, como se estivesse reportando informação sobre qualquer outra coisa, como se tivesse passado por Goiânia por acaso e o livro tivesse simplesmente aparecido na livraria por coincidência e ele houvesse simplesmente o comprado, sem pensar muito a respeito. Luana disse que foi muito gentil da parte dele. Gustavo assentiu e abriu os papéis do dia. Mas havia uma cor ligeiramente diferente no rosto dele naquele momento. Muito leve, quase imperceptível. Mas ela havia passado meses aprendendo o rosto de Gustavo Drummond, com a atenção involuntária de quem não pode parar de observar. E sabia distinguir o que era expressão de costume e o que era variação. Havia variação. Havia algo ali que ele havia guardado, mas que existia. Não disse nada sobre isso tampouco. Em agosto, chegou a notícia de que Serafim Guarda havia fechado uma parceria com um grande comprador de gado de São Paulo, do tipo de acordo que muda a dinâmica de preços da região inteira e redistribui o poder de negociação de formas que demoram a ser visíveis, mas são profundas quando aparecem. Para a Ventania, que estava se recuperando, mas ainda em posição delicada, isso era pressão. Não catástrofe imediata, mas terreno que mudava debaixo dos pés num momento em que eles precisavam de estabilidade. Luana ficou sabendo antes de Gustavo, por um capataz que voltou de uma feira de gado com a notícia.
Ouviu, agradeceu e passou 1 hora pensando antes de dizer alguma coisa. Porque havia uma resposta possível para aquilo, e ela havia começado a prepará-la 3 semanas antes, com a mesma lógica que tinha levado a identificar a oferta suspeita de junho. O problema de caixa que a manobra de Serafim poderia criar era previsível se você olhasse os movimentos com atenção suficiente. Quando Gustavo chegou naquela tarde e ela lhe contou a notícia, havia clareza diferente na forma como apresentou. Não só o problema, mas a resposta junto. Havia um comerciante de Brasília, especializado numa categoria de gado de qualidade superior que a Ventania produzia, que o fazendeiro de Serafim não tinha no mesmo nível. Ela havia feito contato por carta com esse comerciante 3 semanas antes, por iniciativa própria, exatamente porque havia antevisto que algo assim poderia acontecer. E esse comerciante havia respondido com interesse real. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Depois, perguntou quando ela havia feito contato. Ela disse que havia 3 semanas. Ele ficou olhando para ela, com uma expressão que havia ficado mais aberta do que de costume, como se uma camada de contenção houvesse cedido sem anúncio. Perguntou por que havia feito sem mencionar. Ela disse que não sabia se seria necessário e que não queria levantar uma possibilidade sem antes verificar se havia interesse real da outra parte. Que preferia ter algo concreto antes de falar. Gustavo ficou quieto por um momento mais. E então disse algo que ela não esperava. Disse que era exatamente assim que o pai dele gerenciava as coisas. Verificar primeiro, falar depois. Disse isso de um jeito que não era comparação. Era memória. Era alguém abrindo levemente uma porta que havia estado fechada. Luana perguntou, com o cuidado que se usa para as coisas frágeis, se o pai havia morrido há muito tempo. Gustavo disse que havia quase 10 anos. Disse que a fazenda havia sido maior antes, que havia anos difíceis depois, que ele havia assumido cedo demais, sem saber tanto quanto precisaria, que havia aprendido muito errando. Disse isso com a calma de quem já digeriu o que havia para digerir, e agora pode contar como fato. Sem dor aparente, mas com a gravidade de quem sabe o peso do que está descrevendo. Era a conversa mais pessoal que haviam tido desde que ela chegara. Luana sentiu o peso disso de uma forma que não era pesada. Era do tipo em que algo que estava fechado abre uma fresta e deixa passar um pouco de luz. Disse que o pai dela era assim também, que havia aprendido com ele não só o que os livros ensinavam, mas o que um homem honesto demonstra simplesmente vivendo de um jeito específico, que havia dias em que ainda pegava uma caneta e por uma fração de segundo esperava que ele aparecesse na porta e perguntasse como estava indo. O escritório ficou em silêncio por um momento diferente dos outros, mais íntimo, mais compartilhado, do tipo que acontece quando 2 pessoas percebem que têm em comum algo que não haviam planejado ter. Gustavo disse, depois de um tempo, que entendia isso muito bem. Nenhum dos dois disse mais nada sobre os pais naquele dia. Voltaram ao trabalho. Mas havia algo que havia mudado no espaço entre eles, sutil e irreversível, como a mudança de uma estação que você não percebe dia a dia, mas olha para trás e percebe que o mundo está completamente diferente do que era. Havia também pequenas coisas que iam se acumulando sem cerimônia, como grãos num pote que vai enchendo sem que ninguém anuncie quando passa da metade. Houve a tarde em que ela passou horas procurando um registro de 1921 que precisava para fechar uma análise e não conseguia encontrar em lugar nenhum nos arquivos da estante. Procurou com sistematicidade, de cima para baixo e da esquerda para a direita, 2 vezes. Na terceira vez que estava diante da estante com a expressão de alguém que está começando a suspeitar que o documento simplesmente não existe, ouviu Gustavo dizer, da porta,
que provavelmente estava na caixa de madeira embaixo da janela, atrás das tábuas de carvalho, porque o pai havia guardado os registros de 1919 a 1922 numa caixa separada que nunca havia sido transferida para a estante propriamente. Luana foi até a janela, levantou a tampa da caixa de madeira que havia estado ali o tempo todo, sem que ela soubesse, e lá estava o registro. Ficou olhando para ele por um momento e então olhou para Gustavo. Perguntou se ele sabia onde estava desde o início. Ele disse que sabia. Ela perguntou por que não havia dito mais cedo. Gustavo ficou em silêncio por um segundo com aquela expressão que às vezes era difícil de decifrar completamente. Disse que havia gostado de ver ela procurar, que ela tinha um jeito muito específico quando estava concentrada em resolver alguma coisa e que era um jeito interessante de se observar. O escritório ficou muito quieto por um momento. Luana disse, com a voz que ela conseguia manter muito mais neutra do que o coração por baixo dela, que da próxima vez ele poderia simplesmente dizer onde estava o documento. Gustavo disse que era justo e voltou ao que estava fazendo. Mas havia algo no canto da boca dele que ela viu claramente desta vez. Não era quase sorriso. Era sorriso. Rápido e contido. Mas era. Ela voltou para a mesa com o registro e passou 20 minutos trabalhando nele, sem conseguir dizer com certeza quantas vezes havia relido o mesmo parágrafo sem processar o conteúdo. Houve também a noite em que houve uma chuva grande com vento forte, que derrubou um ramo de jatobá no quintal dos fundos e fez barulho suficiente para acordar todo mundo na casa. Luana acordou com o som, ficou ouvindo por um momento e então se levantou para ver o que havia acontecido, não porque soubesse o que fazer com um ramo caído, mas porque era o tipo de pessoa que precisava ver com os próprios olhos quando algo acontecia. Saiu descalça pelo corredor e encontrou Gustavo já no quintal com um lampião, avaliando o ramo caído sem aparente preocupação. A chuva havia parado, mas o chão estava encharcado e o ar tinha aquele frescor intenso que fica depois de chuva forte. E o lampião que ele segurava fazia um círculo de luz amarela ao redor dos dois, no meio do quintal escuro. Ficaram avaliando o ramo por alguns minutos. Não havia dano real. O jatobá era robusto e o ramo havia caído longe das construções. Gustavo disse que mandaria alguém cortar e tirar pela manhã. Luana disse que era um ramo grande demais para ter passado despercebido por tanto tempo. Gustavo disse que às vezes as coisas crescem no escuro sem que a gente perceba até que caem. Havia uma dupla em tudo isso que nenhum dos dois fingiu não perceber naquele instante, parados no quintal molhado com o cheiro de chuva e terra e o círculo de luz do lampião ao redor. Ficaram em silêncio por um momento que foi mais longo do que o ramo caído precisava. Então Gustavo disse que era melhor voltarem para dentro porque o chão estava encharcado. E voltaram. Mas nenhum dos dois dormiu muito bem pelo resto daquela noite, cada um no seu quarto, com o barulho da chuva que voltou mais suave depois da meia-noite, como fundo de pensamentos que não pediam permissão para existir. A reunião com o comerciante de Brasília aconteceu em setembro. Benedito Varejão era um homem jovem para a função, prático e rápido de avaliação, com o jeito de quem fecha negócio quando o negócio é bom e não perde tempo quando não é. Gustavo o recebeu e conduziu a visita ao rebanho. Luana ficou no escritório com os números, pronta para quando a conversa chegasse à parte financeira. Quando os dois chegaram ao escritório, Benedito olhou para Luana com a surpresa rápida de quem recalibra uma expectativa e não tem nenhum problema com isso. Disse que havia entendido que falaria com o Sr. Drummond sobre os termos. Gustavo disse com toda a naturalidade do mundo que os termos eram com Luana, que era ela quem administrava as contas da fazenda. Havia algo nessa brevidade, no jeito como ele disse isso sem hesitar, sem qualificar, sem sentir nenhuma necessidade de explicar mais do que o necessário. Como se fosse a coisa mais óbvia e natural do mundo,
que Luana sentiu como algo sólido e quente se assentando em algum lugar no peito. Era o tipo de gesto que vale mais do que muita palavra. A negociação foi boa. Chegaram a um acordo em 2 horas e meia, com termos que eram bons para a ventania, de uma forma que Luana podia quantificar com exatidão. Resolvia o problema de caixa que a manobra de Serafim havia criado, abria um canal novo de venda independente das flutuações de preço regional e dava à fazenda uma posição de negociação diferente para o ano seguinte. Quando Benedito Varejão partiu e o barulho do carro dele sumiu pelo caminho vermelho, Gustavo e Luana ficaram parados no terreiro por um momento, no fim de tarde de setembro, com o sol cor de bronze baixo no horizonte e o cheiro de terra seca e capim. Era a satisfação específica de ter trabalhado junto para alguma coisa real e ter dado certo. Gustavo disse que estava bem feito. Luana disse que havia sido um bom trabalho dos dois. Ele a olhou. E havia naquele olhar, naquele fim de tarde de setembro, com a luz cor de bronze e o silêncio grande do cerrado ao redor, uma qualidade que era diferente de todos os olhares anteriores. Era mais direto, mais aberto, como se uma camada de algo que havia estado ali durante meses tivesse sido removida sem que ninguém tivesse decidido removê-la. Luana sentiu alguma coisa se mover por dentro com uma clareza que não podia mais ser ignorada. Não disse nada. Gustavo também não disse nada. Mas havia algo que havia cruzado entre eles naquele instante que os dois sabiam que havia cruzado. Foram para dentro, em silêncio. Josefina, que havia observado tudo da janela da cozinha com aqueles olhos que nunca perdiam nada, virou de volta para o fogão com um não sorriso guardado que era tão expressivo quanto qualquer discurso. Outubro chegou com uma mudança de ritmo que Luana só identificou depois do fato, olhando para trás com a distância necessária. O trabalho continuava com toda a urgência de sempre. Mas havia algo no espaço ao redor do trabalho que havia mudado de temperatura, como quando o ar antes de uma tempestade fica diferente, mais carregado, mais presente, mais consciente de si mesmo. As tardes na varanda continuavam acontecendo quando havia chuva, que era com frequência em outubro. Isso havia se tornado simplesmente uma coisa que existia. Luana terminava o que tinha, passava pelo corredor e, se havia chuva, havia Gustavo na cadeira da direita com o copo quente. Ela se sentava na esquerda. Às vezes havia conversa, às vezes havia silêncio, às vezes havia as duas coisas misturadas do jeito natural em que misturam entre pessoas que se conhecem o suficiente para não precisar preencher o vazio entre elas. O que havia mudado era algo nos intervalos, na forma como Gustavo às vezes pausava antes de responder a alguma coisa, como se a resposta que tinha pronta não fosse mais exatamente a que queria dar. Na forma como Luana às vezes se descobria pensando em algo que havia dito horas depois, revolvendo as palavras à procura de um segundo sentido que talvez não estivesse lá, ou talvez estivesse com toda a certeza. Havia também os desentendimentos, que eram parte legítima e frequente da convivência de dois profissionais com opiniões fortes, mas haviam adquirido uma qualidade nova. Antes eram diretos e técnicos e terminavam em solução. Agora, às vezes começavam técnicos e terminavam em algo mais próximo de uma discussão sobre como ver as coisas, sobre que tipo de risco vale a pena correr, sobre o que significa ser cuidadoso versus o que significa ser tímido. E havia nessas discussões uma energia que era difícil de classificar como puramente profissional, sem se fazer de desentendido. Numa tarde quente de outubro, discutiram longamente sobre a estratégia de expansão do rebanho para o ano seguinte. Gustavo queria ir devagar, com cautela real, dados os meses de fragilidade que haviam passado. Luana argumentava que a janela de oportunidade com o comerciante de Brasília era específica e temporária, e que não avançar enquanto podiam era tão arriscado quanto avançar demais,
Os dois tinham razão, e os dois sabiam que o outro tinha razão. Era um daqueles casos em que o desafio não é encontrar quem está certo, mas encontrar qual risco é mais aceitável. A discussão ficou acesa. Os dois estavam em pé, de lados opostos da mesa, em determinado momento, com Luana batendo a palma da mão levemente sobre o papel, com os números para enfatizar um ponto, e Gustavo sacudindo a cabeça com aquela expressão fechada que ela havia aprendido muito bem a distinguir de teimosia. Não era teimosia, era o processo de consideração profunda de alguém que não decide rápido porque sabe o peso das decisões. Em algum momento ela disse, com mais energia do que havia planejado, que ele estava tão preocupado com o que podia perder que não estava conseguindo ver o que podia ganhar. Houve uma pausa. Gustavo a olhou, e havia algo na expressão dele que era completamente diferente do que qualquer expressão anterior naquele rosto que ela havia passado meses aprendendo a ler. Era pessoal. Era algo que havia saído debaixo do profissional e estava lá, visível por um momento. Disse com uma voz que era ligeiramente mais baixa do que a habitual, que às vezes era difícil de separar uma coisa da outra. O escritório ficou muito quieto. Luana percebeu com toda a clareza que havia algo duplo naquilo. Havia a discussão sobre o rebanho, e havia outra coisa que havia se infiltrado nas palavras sem que ninguém tivesse planejado ou pedido. Sentiu o coração fazer algo que não era profissional de jeito nenhum. Depois disse, após um momento que durou o que precisava durar, que concordava com isso, e que talvez a solução fosse um meio-termo real, expandir numa proporção menor do que ela propunha, mas mais ousada do que ele queria, e reavaliar no trimestre seguinte com os dados em mãos. Gustavo disse que era razoável, e voltaram ao trabalho. Mas havia algo que havia sido dito naquele escritório naquela tarde que ficou no ar como o cheiro de ipê depois que a flor cai. O ipê em si não está mais na vista, mas o ar ainda está carregado dele, e quem passou sabe. A crise real chegou numa segunda-feira de novembro, e chegou de dois lados simultaneamente, com o timing preciso das coisas que não acontecem por acidente. O primeiro lado era uma notificação legal. Um advogado contratado por Serafim Guarda havia formalizado uma contestação de uma das renegociações de contrato que Luana havia conduzido em agosto. Não havia nada de errado na renegociação em si. Ela havia sido feita com toda a correção necessária, mas a contestação formal era capaz de congelar o fluxo de caixa da fazenda enquanto o processo corresse. E o timing era cirúrgico. Novembro era o mês de pagamentos pesados, e um congelamento naquele momento específico seria capaz de empurrar a ventania para uma posição de fragilidade real que poderia forçar a venda de ativos. Era Ernesto, mais uma vez. Era a mão de Ernesto na luva de Serafim, usando o sistema legal como ferramenta de pressão, da mesma forma que havia usado os livros contábeis como ferramenta de desvio. Não de forma bruta, mas de forma calculada e específica. O segundo lado era mais pessoal. Arsênio havia voltado, desta vez com uma carta formal da família Peixoto, que era, na prática, um prazo disfarçado em elegância. Havia outro pretendente para Rosinha e a família precisava de uma resposta de Gustavo em 30 dias para poder responder ao outro partido com honestidade. Luana ficou sabendo do problema legal primeiro, quando o documento chegou por carteiro naquela manhã. Ficou sabendo do problema da carta por acidente à tarde, quando Arsênio a encontrou no corredor de passagem e lhe disse, com toda a cordialidade do mundo, que esperava que o trabalho dela na fazenda houvesse sido muito útil para o sobrinho e que as coisas pareciam estar se encaminhando para uma boa resolução para todos envolvidos. Ela entendeu exatamente o que estava sendo dito. Arsênio não estava sendo maldoso. Nunca havia sido. Estava sendo claro do jeito direto de alguém que acredita que clareza é uma forma de respeito.
A mensagem era que o papel dela ali tinha uma duração e que essa duração estava chegando a um ponto de decisão de fora. Naquela noite, Luana ficou acordada no quarto com a janela aberta para a noite do cerrado, ouvindo o coachar de sapos distantes e o vento movendo as bananeiras do quintal de um jeito que fazia um barulho suave e constante. Pensou com a honestidade que era sua característica mais fundamental. Mais do que a competência com os números, mais do que o orgulho, mais do que qualquer outra coisa que a definia, sobre o que havia acontecido nos meses em que estava ali. Havia chegado com um acordo claro, e havia cumprido esse acordo em todos os atos e todas as ações. Mas havia também algo que havia crescido fora dos atos e das ações, no espaço entre eles. Nas xícaras de café sem explicação, no livro encontrado na estante, nas tardes de chuva na varanda, no olhar de setembro no terreiro, nas palavras de outubro que haviam dito mais de uma coisa ao mesmo tempo. Havia algo que era real, com o peso e a textura das coisas reais e não das imaginadas. E havia a realidade de que ela era empregada e ele era patrão. E havia uma pressão de família e de mundo que existia independentemente do que ela sentisse. Então, o que fazer? Luana ficou acordada por um longo tempo com essa pergunta. E chegou, como sempre chegava diante dos problemas difíceis, não a uma resposta emocional, mas a uma clareza sobre o que era verdadeiro. O que era verdadeiro era o seguinte: ela não podia controlar o que Gustavo sentia ou o que Gustavo decidia. Só podia controlar o que ela mesma fazia, e o que ela ia fazer era resolver o problema legal da forma mais eficiente que conseguisse, proteger a fazenda com tudo que tinha e deixar o resto, a parte que não era trabalho, a parte que havia crescido no escuro, como as raízes crescem antes de aparecer acima da terra, existir sem forçar e sem negar. Porque as coisas reais têm o hábito de encontrar o caminho delas. E fingir que não existem não as faz ir embora. Só as faz crescer no escuro até que não haja mais espaço para fingir. Na manhã seguinte, ela estava no escritório às 5h30. Passou os 3 dias seguintes trabalhando na contestação legal com uma intensidade que ela mesma não havia experimentado antes com tanta clareza de propósito. Havia uma solução ali. Ela era capaz de sentir isso antes de encontrá-la. Da mesma forma que seu pai dizia que sentia quando havia um erro escondido num livro, antes de localizar onde era. A solução estava em 2 lugares que precisavam ser conectados, numa cláusula específica de um contrato de agosto que havia sido redigida de uma forma muito particular e num registro de correspondência formal de julho que documentava um acordo que o advogado de Serafim estava agindo como se não existisse ou esperando que ninguém fosse encontrar. No terceiro dia, às 4 da tarde, ela tinha o que precisava. Não era perfeito, as soluções legais raramente são. Mas era sólido o suficiente para tornar a contestação inviável, de prosseguir sem um custo alto demais para quem havia iniciado, especialmente considerando que o que havia sido contestado era um processo que tinha sido conduzido com toda a correção. Chamou Gustavo ao escritório. Explicou tudo, documento por documento, sem pressa e sem omitir nenhuma parte. Ele ouviu sem interromper uma única vez, com a concentração total que era a marca dele, quando algo era verdadeiramente sério. O corpo inclinado levemente para frente, os olhos seguindo cada papel que ela indicava, a expressão daquele rosto marcado pelo sol completamente presente. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois perguntou se ela tinha certeza. Ela disse que tinha. Gustavo ficou mais um momento quieto. Então, fez algo que ela não havia esperado. Levantou da cadeira, caminhou até a janela, ficou olhando para o pasto lá fora por um instante com os 2 braços pousados no parapeito. Quando se virou, havia na expressão dele algo que estava além de qualquer coisa que ela havia visto antes naquele rosto.
Era alguém que havia chegado ao limite de conter alguma coisa por tempo demais e que havia decidido parar de conter. Disse que precisava dizer uma coisa para ela. Luana ficou quieta. Ele disse que quando ela havia chegado ali, havia um acordo. Que esse acordo havia sido claro e que havia passado meses acreditando que era suficiente. Que havia tentado mantê-lo como verdade porque era mais fácil. Porque havia boas razões para que continuasse sendo verdade. Porque havia se convencido de que precisava que continuasse sendo verdade. Parou. Ficou olhando para ela com aquele olhar direto, que era a marca mais característica de Gustavo Drummond, que nunca desviava, que nunca fingia ser outra coisa que não era. Disse que não conseguia mais. O escritório ficou muito quieto. Lá fora, o vento de novembro movia as árvores com o som suave que o vento de novembro no cerrado tem, cheio de promessa de chuva. A luz da tarde entrava pela janela longa e dourada e aquecia o cheiro de papel e de lampião, que era o cheiro daquele lugar. Luana sentiu o coração bater com uma força que era ao mesmo tempo assustadora e completamente certa, da forma em que as coisas certas às vezes assustam, porque a gente não está acostumada a que sejam tão claras. Disse, com a voz quieta, mas firme das horas que importavam de verdade, que ela também não conseguia. Gustavo caminhou até ela. Ficaram em pé dos dois lados da mesa por um momento que durou o que precisava durar. E então ele estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela. Simplesmente isso. A mão grande e quente de um homem que havia passado anos carregando uma fazenda sozinho, envolvendo os dedos de uma mulher que havia passado anos carregando números e orgulho e saudade do pai, numa tarde de novembro com cheiro de terra e de chuva chegando. Não houve palavra grande, não houve gesto dramático. Havia dois adultos num escritório com a história da fazenda nas paredes ao redor, com a luz da tarde entrando pela janela, e uma escolha que havia sido feita sem palavras desnecessárias, da forma mais honesta que as escolhas verdadeiras são feitas. Josefina passava pelo corredor naquele exato momento com uma cesta de roupa limpa dobrada nos braços. Parou por uma fração de segundo quando viu pela porta entreaberta as duas figuras naquela luz da tarde. E então continuou andando com um sorriso no rosto que desta vez ela não se deu ao trabalho de guardar para si. O que veio depois não foi simples, porque as coisas reais nunca são e não deveriam ser. Havia Arsênio e a carta dos Peixoto. Havia a contestação legal de Serafim. Havia a fazenda que precisava de atenção e não ia parar de precisar porque dois corações haviam finalmente se entendido. Havia o mundo inteiro que havia existido antes daquele momento e que ia continuar existindo depois. Gustavo escreveu para o tio naquela mesma noite, não com palavras longas. Não era o tipo que usava palavras longas para as coisas que importavam. Disse que havia tomado uma decisão e que iria comunicar à família Peixoto com todo o respeito que mereciam, que não havia interesse da parte dele. Disse que havia algo na ventania que valia mais do que o que era esperado e que esperava que o tio, com o tempo, conseguisse entender. A contestação legal foi arquivada 2 semanas depois. O argumento que Luana havia construído era sólido demais e o custo de prosseguir era alto demais para quem havia iniciado com fins de pressão. Serafim recuou sem cerimônia, da forma como recuam as pessoas quando percebem que o terreno não cedeu como esperavam e que o custo de continuar não vale mais o que valeria se tivesse cedido. Ernesto Vale saiu da fazenda de Serafim logo depois. Para onde foi, ninguém soube dizer com certeza. A vida segue para todos em direções que nem sempre conhecemos. Arsênio respondeu à carta do sobrinho 2 semanas depois, com uma carta que era uma mistura de desapontamento real e de uma aceitação relutante que revelava, lida com atenção entre as linhas, que o tio gostava do sobrinho com muito mais profundidade do que gostava de qualquer expectativa.
Disse que Gustavo sempre havia sido teimoso como o pai, que rezava para que soubesse o que estava fazendo, e que se soubesse, era para ser feliz de verdade. Gustavo leu o final da carta em voz alta para Luana naquela tarde, sentados os dois na varanda, com o café de Josefina e o sol de novembro descendo pelo horizonte. E pela primeira vez em meses, talvez em anos, riu de verdade ao ouvir a comparação com o pai, um riso curto e genuíno que ela guardou como guarda as coisas que a gente quer poder lembrar. Luana disse que achava que o tio Arsênio tinha mais sabedoria do que aparentava. Gustavo disse que também achava isso agora. E ficaram na varanda com as mãos perto uma da outra, vendo o sol ir embora naquela tarde de novembro, com o cerrado ao redor, recebendo os primeiros sinais de que a chuva ia voltar. Aquele verde que começa a aparecer nas pontas do capim seco, prometendo que o mundo vai se renovar mais uma vez da forma que sempre se renovou, independentemente de qualquer coisa que aconteça dentro dele. O Natal daquele ano na Fazenda Ventania foi o primeiro que Gustavo não passou sozinho em 5 anos. Havia Arsênio, que havia vindo desta vez sem carta de pressão, com uma garrafa de cachaça boa e o jeito de alguém que está chegando a uma conclusão que ainda não verbalizou, mas que já aceitou por dentro. Havia Josefina com uma ceia que começara a cheirar desde as 6 da manhã, preenchendo toda a casa com aquele perfume de especiarias e carne e doce de leite que é o cheiro mais inequívoco de festa que existe no interior do Brasil. Havia peões que passaram em diferentes momentos do dia para cumprimentos e foram recebidos com generosidade. E havia Luana, sentada à mesa do jantar de Natal da Fazenda Ventania, com o jeito de quem está no lugar certo. Não como empregada, não como administradora, mas como parte da coisa, como peça que havia chegado de fora e descoberto que se encaixava de um jeito que ninguém havia previsto, mas que era, olhando para trás, completamente inevitável. Arsênio, ao final da noite, depois da cachaça e da ceia farta de Josefina, disse para o sobrinho em voz baixa, achando que Luana estava longe o suficiente para não ouvir, o que era um engano cometido por muita gente que subestimava a atenção dela, que precisava admitir que a moça tinha uma cabeça extraordinária. Gustavo disse que tinha. Arsênio disse, depois de uma pausa que tinha o peso de alguém engolindo algo com que havia relutado durante muito tempo, que tinha outras coisas muito boas também. Gustavo disse apenas que sabia disso. E havia na voz dele, nessa resposta curta e direta, mais felicidade do que em qualquer discurso longo. Luana, que havia ouvido do corredor, entrou na sala com as bochechas levemente acesas e os olhos com um brilho que ela não tentou disfarçar desta vez. Curte esse vídeo agora se você está sentindo o que eu estou sentindo, porque essa história ainda tem mais uma coisa linda para te contar. Gustavo pediu Luana em casamento numa tarde de março de 1925. Exatamente 1 ano depois que ela havia chegado pela primeira vez pela alameda de árvores antigas, carregando a mala pequena e o orgulho imenso. Fez isso no escritório, que era onde tudo havia começado, onde o acordo havia sido feito, onde os números haviam sido desvendados, onde o café havia aparecido numa manhã cedo, onde o livro havia surgido na estante, onde as mãos haviam se encontrado numa tarde de novembro. Fez no lugar certo da forma certa, com a direteza que era a forma de Gustavo Drummond tratar tudo que importava de verdade. Disse que havia pensado bastante sobre como pedir e havia chegado à conclusão de que não havia forma melhor do que simplesmente pedir. Disse que a amava. Disse que a ventania era melhor com ela, mas que esse era o motivo menor, e que o motivo maior era que ele era melhor com ela, que era um homem diferente do que havia sido, que havia aprendido com ela que carregar as coisas juntos não é fraqueza, é a forma mais corajosa de existir. Luana ficou olhando para ele por um momento que durou o que precisava, e então disse que sim, com a voz quieta e firme das horas que importavam,
e com os olhos que desta vez não tentaram guardar nada. Casaram-se em junho de 1925, numa cerimônia simples na cidade, com Arsênio como testemunha e Josefina de vestido azul novo, e um sorriso que era o sorriso de quem havia sabido antes de todos e havia esperado com a paciência absoluta de quem sabe que as coisas certas chegam quando chegam, e que tentar apressá-las é como tentar apressar o ipê a florescer. Os anos que se seguiram foram do tipo que não se descrevem em momentos dramáticos, porque não foram feitos de momentos dramáticos. Foram feitos de coisas menores e mais sólidas. O trabalho de cada dia, as decisões tomadas juntos, as discussões que às vezes ficavam acesas e sempre terminavam em solução melhor do que qualquer um dos dois havia chegado sozinho. Foram feitos de tardes na varanda, com as duas cadeiras sempre juntas, e das manhãs em que o café continuou aparecendo no canto da mesa do escritório, mesmo depois que o hábito já não precisava ser secreto, apenas por costume e por carinho. Foram feitos de anos bons e de anos difíceis, porque o cerrado tem suas secas e o mercado tem suas quedas, e a vida não poupa ninguém de desafio. E de uma constância entre eles, que era o tipo de coisa que não se improvisa, que só existe porque foi construída tijolo a tijolo, dia a dia, no espaço entre as coisas. A fazenda Ventania cresceu com a consistência das coisas bem feitas. O rebanho expandiu conforme o plano que havia sido desenhado em papel de embrulho numa tarde de setembro com colunas de cores diferentes. O canal com o comerciante de Brasília tornou-se parceria duradoura que durou muitos anos e trouxe estabilidade real. Vieram melhorias de infraestrutura, contratações que fizeram a diferença, decisões que às vezes eram de Gustavo e às vezes eram de Luana, e na maioria das vezes eram dos dois juntos, construídas no mesmo escritório, com cheiro de papel e lampião, onde tudo havia começado. Havia uma coisa que Luana escreveu num caderno próprio, separado dos livros de contas e dos registros da fazenda, que ela nunca mostrou para ninguém em vida. Era um caderno pequeno de capa preta que ficava na gaveta inferior da cômoda do quarto e que ela abria raramente. Não porque o que estava escrito fosse doloroso, mas porque era tão precioso que ela preferia visitá-lo com cuidado, como se visita um lugar amado, sabendo que a frequência desgasta um pouco da magia. Nesse caderno havia anotações sobre os dias, não os dias da fazenda, não os números, mas os dias de dentro. A tarde em que havia se sentado pela primeira vez na segunda cadeira da varanda. A manhã em que havia encontrado a xícara quente. A tarde de setembro com o sol de bronze. A noite do ramo de jatobá e o círculo de lampião, e as palavras que eram duas coisas ao mesmo tempo. E havia nas últimas páginas uma coisa que ela havia escrito muitos anos depois, com a letra mais firme dos cadernos que vai ficando ao longo da vida, que o maior risco que havia corrido na vida não havia sido pegar a mala e ir para uma fazenda desconhecida. Havia sido deixar o outro entrar. Havia sido sentar na segunda cadeira sem ser convidada e ver o que acontecia. E que esse risco, que havia parecido enorme na época, havia sido a única coisa que valia a pena ter feito. Josefina ficou na fazenda muitos anos mais. Envelheceu ali com a dignidade de quem sabe que está no lugar certo. E via Luana e Gustavo com a satisfação discreta, mas profunda, de quem plantou uma semente sem que ninguém soubesse, e depois viu a árvore crescer. Nunca disse que havia sabido antes. Não precisava. Arsênio voltou várias vezes ao longo dos anos, e em algum ponto parou completamente de fazer qualquer comentário sobre ordens das coisas e famílias certas, porque era impossível estar na Ventania e não ver que aquela era, de todas as formas que uma fazenda pode ser, uma fazenda em que as coisas estavam certas. Virou o tio que vai para as festas e fica na varanda bebendo cachaça boa e conversando com todos,
e que no fundo das conversas tem um orgulho do sobrinho que agora inclui Luana como se sempre houvesse incluído. Numa tarde de muitos anos depois, uma tarde de março, que era o mês em que tudo havia começado e era, portanto, o mês que mais carregava memória naquele lugar, Gustavo e Luana estavam sentados nas duas cadeiras da varanda. O sol estava descendo com aquela cor de bronze que o sol de fim de tarde no Cerrado Goiano tem quando a estação das chuvas está chegando, e o ar tinha o cheiro específico de terra que está prestes a ser molhada, que é um dos cheiros mais antigos e mais honestos que existem. Havia um livro de contas aberto no colo de Luana, havia uma xícara de café na mão de Gustavo. Havia entre eles o silêncio que existe entre as pessoas que se conhecem há tanto tempo, que o silêncio é a conversa mais honesta que podem ter. Gustavo disse, sem olhar para ela, que havia um número errado na segunda coluna da página que ela estava lendo. Luana disse que não havia. Ele disse que havia sim. Ela disse que ele não conseguia enxergar nada daquela distância. Ele disse que enxergava perfeitamente bem. Ela lhe passou o livro com uma paciência que era, na verdade, uma cumplicidade disfarçada. Ele olhou por um momento, com os óculos que havia começado a usar há alguns anos e que ela sempre disse que ficavam bem nele. Depois devolveu o livro. Disse que talvez ela tivesse razão desta vez. Luana disse que sim, que tinha. Gustavo a olhou de lado com aquele traço de humor guardado que ela havia aprendido a esperar e a amar ao longo de todos aqueles anos juntos. Aquele quase sorriso que aparecia pelo canto da boca quando ele estava bem de um jeito real e não de um jeito de circunstância. Pegou a mão dela com a naturalidade de quem faz isso há tantos anos, que já faz sem pensar, que faz como respira. Ela deixou, como sempre deixava, com os dedos que haviam percorrido tantas colunas de número e tantas páginas de contrato entrelaçados com os dedos que haviam carregado uma fazenda do fundo de volta para a luz. O sol continuou descendo sobre o cerrado com a generosidade lenta de sempre. Os ipês no limite do pasto estavam floridos de roxo e amarelo naquela época do ano, aquela extravagância discreta que o cerrado se permite quando a estação está certa. Como se soubesse que foi paciente o suficiente durante a seca para merecer a beleza que vem depois. E as duas cadeiras da varanda da Fazenda Ventania ficaram ali como sempre haviam ficado, uma ao lado da outra, com as pessoas certas nelas, como se sempre houvesse sido exatamente assim e nunca pudesse ser de outra forma. Às vezes, a vida começa de um jeito e vai para um lugar que a gente nunca teria desenhado se tivesse a chance de desenhar. Às vezes, o caminho de terra vermelha que leva até o portão de uma fazenda desconhecida é também o caminho que leva até a coisa mais importante que a gente vai encontrar. Às vezes, a contratação que era para ser só trabalho, com o acordo claro e as condições bem estabelecidas e a certeza absoluta de que era isso e nada mais, vira aos poucos, numa xícara de café, num livro na estante, numa tarde de chuva, num olhar que dura 2 segundos a mais do que precisava, a mais bela história de amor que uma fazenda já guardou entre as suas paredes. E quando o amor nasce assim, construído devagar no espaço entre as coisas, sem pressa e sem drama e sem que ninguém tenha planejado, é o tipo que tem raízes fundas como raízes de jatobá, que o tempo não abala e que a dificuldade só faz crescer mais. É o tipo que fica, e foi exatamente isso que ficou. Por todos os anos da Fazenda Ventania, que ainda estavam por vir, por todas as estações do cerrado que ainda haveriam de passar, por tudo que a vida ainda preparava para os dois, ficou, quieto, firme, construído no espaço entre as coisas, onde os amores verdadeiros sempre são construídos, como a própria ventania que havia sobrevivido às dificuldades e saído mais forte do que entrou, como o cerrado que toda seca parece matar e toda chuva ressuscita. Como tudo que é real e tem raízes,
que vão fundo o suficiente para aguentar qualquer temporal.